Boa noite. Esperando a nossa convidada de hoje, minha grande amiga Altamira, já entrou. Essa é minha amiga Altamira, nossa convidada já está subindo e nós estamos esperando mais duas pessoas também, Luísa, para conversar com a gente sobre tudo isso que aconteceu e que acontece na vida das mulheres, né? Então, ela já vai entrar, ela já vai fazer o pedido. Eu também já vou fazer o pedido aqui para ela e para a Silvia. Redbox voltou, viu? Juliana, muito bem-vinda. Você consegue me chamar, Juliana? Porque eu fiz o chamado aqui para você, mas aquilo que eu falei para vocês tem que me chamar também. Juliana, já está chamada. Exatamente. Aceitamos. Entrar ao vivo com Juliana. Juliana, você está aí? Silvia, uma solicitação para participar das duas, né? Da Silvia entrar ao vivo. Vamos lá, gente. Vamos ver. Aceitar. Entrar ao vivo. Oi, André, Boa boa noite. noite, tudo bem? Como é que você está, Juliana? A Silvia que está Ah, falando. Cadê? Silvia, não estou conseguindo te ver. Calma aí, Silvia. Deixa eu acenar para você e chamar a convidada. A convidada tá. Ju, você tem que me chamar de novo. Aceitar, pronto. Deixa eu ver aqui. Coloquei um filtro aqui porque, nossa, tô super Oh, gripada. são três, então. Quase que a própria Juliana não aparece, né, Juliana? Que você estava gripada ontem, né? Isso, tô com a Muito rinite bem-vinda, minha atacada. querida. Boa Boa noite. noite, Essa aqui é a obrigada. doutora Silvia Cursino. Ela é advogada, uma amiga nossa, e também ajuda a gente com esse trabalho aí de divulgação dessas coisas que acontecem na vida da gente, né? Silvia, você quer começar a fazer alguma pergunta para ela ou você prefere que a gente vá depois acrescentando alguma coisa? Tudo bom, Ju? Oi, tudo bem, doutora? É prazer, eu sou a Silvia, sou aqui de São Paulo. Você está em São Paulo também, né? Tô no interior. Tá. Sou aqui de São Paulo, sou advogada, atuo na área de violência doméstica. E eu queria que. Posso conduzir aqui, Andréia? É que eu tenho umas perguntas formuladas por ela, Silvia, e algumas coisas que ela não quer que seja revelado, até por segurança dela, né? Então, assim, a gente vai fazer alguns comentários durante o que ela vai contar para nós, mas a gente não vai poder fazer perguntas diretas para ela, para não dificultar a situação que ela está no momento, daí no caso. Então, não teria como. A primeira pergunta que ela pediu que eu fizesse foi:
quando ele começou? Como foi o começo de tudo? O começo do relacionamento, como qualquer outro relacionamento abusivo, foi muito legal, muito bacana. Ele amoroso, corria para abrir a porta do carro, a gente passeava, viajava muito, era super companheiro. Foi muito bom no começo. Silvia? Tá. E quanto tempo de relacionamento, Juliana? Quase 5 anos nós ficamos juntos. Tá, vocês não têm filhos, né? Temos um filho de 3 anos. Tá. Tá, você tem um de 3 com ele, mais um adolescente, né? De um outro Isso, tem um de relacionamento, 16 né? do meu primeiro casamento. Isso. Quando começou as agressões? É o que nós gostaríamos de saber. Como e quando, né, Silvia? No caso, aí. As Porque agressões. depois assim, a gente vai falar um pouco sobre também uma entrevista sua que eu vi ontem falando sobre transtorno de personalidade, algumas coisas, e a Silvia, acho que não tem ninguém melhor que ela para poder explicar isso. Eu estou terminando meu último semestre de psicologia, mas a Silvia tem mais experiência no assunto que eu, né, Silvia? Então, quando começou? Por quê? Foi aos poucos? Como foi? Então, ele já dava alguns indícios, né? Querer ficar junto demais, eu já não podia mais ter tanto contato com as minhas amigas, até mesmo com os meus familiares. Foi dificultando tudo até que, quando eu engravidei, passou as agressões físicas. Foi no dia do meu aniversário, eu estava grávida de 3 meses e foi onde teve a primeira agressão física. Aí, após Você é isso, grávida. grávida. Aí cheguei a me afastar dele por alguns dias, voltei com a promessa de que nunca mais iria acontecer. E só que agressão verbal, psicológica, eu na minha gravidez precisei parar de trabalhar. Aí foi onde eu fiquei totalmente dependente dele. Era uma gravidez de risco, eu fiquei o tempo todo em repouso. Aí foi onde eu me vi total dependente dele e parece que tudo desandou depois disso. E quando Silvia? meu filho nasceu, aí sim, voltaram a ocorrer agressões físicas. Juliana, quando que te deu o start, assim? Eu estou sofrendo violência doméstica, porque eu falo para as mulheres que se ela tem a dúvida, né? Se ela se pergunta, meu Deus, será que isso é violência? É porque ela está sofrendo violência, né? Às vezes ela não consegue identificar. Quando que te deu o start? Né? Você fala, ó, ele já deu. Depois que a gente descobre que está sofrendo violência, a gente percebe, olha, aquilo já era uma violência, eu já estava sendo violada, já estava sendo violentada e eu não sabia. Quando que te deu o start? Na gravidez mesmo. Na gravidez. Porque Algumas pessoas no eu início acredito do. também, desculpa, eu acredito também que aí entra um pouco, até anotei aqui no final, a violência moral, que eu sempre converso com a Silvia sobre isso, ela sempre posta, e eu estou sempre repostando, né? Porque uma injúria, uma calúnia, um xingamento, alguma coisa também é um crime, também é uma violência contra a mulher, ou contra uma criança, ou contra qualquer pessoa, não só ele ter agredido fisicamente você, mas também moralmente, né? Psicologicamente, porque assim, o psicológico, ao meu ver, Silvia, não sei se você concorda, ele é o que aconteceu mais ou menos comigo. Se é físico, ele atinge o psicológico, se é psicológico, ele vai repercutir no físico. Então é sempre assim, foi o caso dela que acabou ficando com depressão pelo sofrimento e pelas coisas que ela passava. É isso, Juliana? Você Eu, foi eu, costumo, entrando em depressão. eu costumo falar que eu sofri todos os tipos de violência ali dentro desse casamento, que foi a violência física, verbal, psicológica, patrimonial, os estupros, ameaça de morte, tudo. Então, eu nunca tinha vivido nada parecido. E eu estava passando por diversas situações ruins, que era minha mãe também doente, essa violência toda dentro de casa, o medo, a vergonha. Eu não falava com ninguém sobre isso. Fui guardando, 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 até que eu adoeci de uma forma que eu não me via nem conseguindo sair viva dessa relação. Eu achava que ou ele ia acabar me matando, ou eu ia infartar, ter um AVC, alguma coisa. Eu ainda
ainda falava isso, que era tão grave tudo que eu passava ali, que eu já não tinha nem mais esperança de ter uma vida boa, saudável, como eu estou tendo hoje, graças a Deus. Silvia? Perfeito. Juliana, e aí você fez a filmagem, né? E como que você foi recebida na delegacia? Me conta um pouquinho. Se você fez Não, boletim, me conta. ele que colocou essas câmeras dentro de casa, Pra tá? te- Eu vi que tem alguns sites falando que eu que filmei. Não, foi ele que mesmo, ele mesmo que colocou. E eu tinha consciência dos estupros, do que acontecia, porque eu estava dopada de remédio, mas eu tinha relances, eu não tinha a condição de ter uma luta corporal, sair correndo dali. Mas eu tinha consciência do que se passava. Sempre no outro dia, eu olhava essas imagens e via o que de fato tinha acontecido ali. Algumas imagens eu consegui salvar e foi o que eu entreguei na delegacia da mulher. E eu falo, é o que eu venho falando, muita mulher tem me procurado para falar, poxa, Juliana, eu vivo isso e eu não sabia que se tratava de um estupro marital. Elas não têm nem consciência que se trata de um estupro. E eu fui muito bem atendida. O medo delas é ter essa... A Silvia caiu. Caiu? Acho que ela caiu. Então, a minha Ah, Paulo. preocupação nunca foi essa, ter essa rejeição, sabe? Sempre foi o medo mesmo de conseguir denunciar. Mas eu fui muito bem tratada na delegacia da mulher, muito respeitada. Não tenho o que reclamar em relação a isso. Quer chamar a Silvia novamente? Eu acho que ela tem que me chamar. Ela já chamou. Ah, já Ela chamou. caiu mesmo, tadinha. É porque, sabe o que é? A chuva tá terrível e tá caindo muito. Aqui a internet tá bem ruim. Pode ser que aconteça comigo também. É, pergunta número 3 que ela colocou, Silvia. É, como foi o período de depressão e os remédios? Você procurou, ele fez com que você procurasse. Como que foi essa questão aí? Eu gostaria de saber, porque geralmente os homens tendem a culpar a mulher pelas coisas que eles fazem. Isso que eu estava vendo agora mesmo um depoimento teu, acho, né? Não me lembro bem. Eles tendem a fazer as coisas e falar que a culpa é da mulher. Então, assim, no caso, de quem foi a iniciativa de procurar o médico? Eu tive uma complicação no meu pós-parto. Tá? Fiquei 14 dias internada, tive sepse, quase vim a óbito. E assim que eu retornei para casa, juntou tudo, né? Aquilo tudo que eu passava dentro de casa, minha mãe no estágio terminal já, e essa depressão pós-parto. Eu costumo falar que a minha vida estava preto e branco. Eu sentava na sacada, né? Era de frente para a praia, eu olhava, eu via a praia preto e branco, a vida não tinha mais sentido. Eu amava meu filho recém-nascido, mas eu achava nem que eu ia conseguir ver ele crescer. Eu tinha esse pensamento o tempo todo, eu não vou ver esse menino crescer. E foi onde um dia eu peguei e falei pro meu ex-marido que eu estava me sentindo muito mal, que eu precisava de ajuda. Ela caiu novamente. Eu acho que ela não vai conseguir ficar, tá chovendo muito. Mas pode continuar, não tem problema. Então, foi onde eu precisei falar para ele que eu precisava de ajuda, que eu estava com muita depressão, estava me sentindo muito mal. Eu nunca fui a favor de ter que partir para medicação, porque eu sempre fui muito alto astral, nunca tinha tido nenhum problema assim, nada parecido, então eu não sabia lidar com aquela situação. E foi onde eu cheguei para ele e falei, olha, eu não estou bem, eu vou precisar ir um psiquiatra, não estou legal de verdade. Ele adorou, ele comemorou nesse dia. Eu lembro que a gente estava sentado conversando e ele começou a comemorar e brincar, falar, oba, vou te dar uma camisa de força rosa, vou mandar fazer um quartinho todo almofadado para você quando você entrar nas suas loucuras. Ele ficou feliz naquele momento. Aí foi onde eu acabei indo na psiquiatra, que atendia ele. Não atendia há muito tempo. Estava atendendo ele recentemente, mas já como profissional já tinha identificado algumas coisas ali. E conversando com ela, eu relatei um pouco do que eu estava vivendo e ela falou para mim que eu estava numa depressão severa, né?
Inclusive, no momento que ele saiu da sala onde eu pude conversar melhor. Segura aí, hein? Onde eu Segura, pude... mulher. É Pode falar. vendo aqui demais, e aí deu uma piscada, enfim. Faz parte. Eu sei, tá, Eu moro no tá meio do feio. mato também, né? Tem essa. Mas E daí? Então, foi nessa conversa com a psiquiatra que eu relatei tudo que eu estava passando, porque eu estava fazendo terapia. Profissional maravilhoso, mas eu ainda falava para ele, eu fico bem nesse momento em que a gente conversa aqui, mas depois eu volto para minha realidade e eu sinto que não está me ajudando. E ele mesmo falou, Juliana, tem muitos casos que só a terapia não resolve. A gente precisa trabalhar em conjunto com um profissional que vai te medicar, um psiquiatra. Aí, após ter ido nessa psiquiatra, eu relatei para ela tudo que eu estava vivendo. Ela mesma pensou em denunciar, ela pediu, ela falou que como profissional ela poderia fazer isso. Mas ali eu ainda estava com muito medo, muito medo. Eu falei, se não bater o período de tudo acontecer, ele souber que eu denunciei, que eu estou pedindo socorro, falando para as pessoas o que eu passo dentro de casa, ele vai me matar. Porque já tinha muita ameaça de morte. Era o tempo todo falando, eu vou te dar facada, eu vou te esfaquear, era só assim. Então eu fiquei com muito medo e pedi para ela que não denunciasse. Aí foi onde ela falou para mim assim, Juliana, tá bom, eu não vou denunciar, vou respeitar o que você está me pedindo nesse momento, mas eu vou te curar para que você saia dessa relação. Aí eu falei para ela, é tudo que eu mais quero. Aí eu comecei a Você tomar os remédios. amava ele, Juliana? Amava, amava. Mesmo nesse período de agressão, você amava ele? Sim, porque o relacionamento abusivo, ele tem os 3 ciclos, né, da violência, que Uhum. é a tensão, do nada a pessoa quer brigar, né, o ato da violência e depois essa lua de mel. E tá tudo bem, do nada a pessoa vira a chave ali, ela tá bem contigo, ela nem toca no assunto do que aconteceu, se toca ainda te culpando, fazendo você se sentir culpada por aquilo. Então, confunde muito a cabeça da mulher tudo isso, sabe? E era onde eu pensava, poxa, a gente tem os momentos bons, né? Tudo fica bem que a gente vai ficar bem. Mas o problema estava nele, sempre esteve nele. Aí, começando a tomar as medicações, que eu vim começando a despertar, ver a gravidade daquilo tudo, ver que não teria jeito, que eu o tempo todo fiquei tentando salvar o meu casamento. Meu sonho sempre foi ter família, né? Eu já vim de uma família onde meu pai e minha mãe eram separados quando eu nasci, então eu sempre tive essa carência familiar. E eu fazia de tudo para ter minha família, era meu sonho ter minha família. E foi onde eu comecei a despertar de que aquilo ali jamais seria uma família feliz e saudável. Que ele não brigava só comigo. Ele tem problema com muita gente, muita gente. Ele é praticamente sozinho, vamos dizer assim. Ele não tem contato, união com a família dele, ele não tem muitos amigos, são poucos, entendeu? E mesmo assim ele já brigou com todo mundo. Então, e eu nunca tive problema com ninguém. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive bastante amizades. Eu tenho amigas que eu tenho 34 anos, mas eu tenho amigas que eu já vem comigo aí há 25 anos de amizade. E ele, um cara com 46 anos, não conseguia preservar uma amizade. Aí foi onde eu comecei a perceber que não adiantava insistir naquilo mais. Sua vez, Silvia, de dar um parecer sobre isso. Até porque o que eu penso nessa questão é que o doente, no caso, é ele, né? Não é ela, na verdade, né? Mas, enfim, é sua vez. Juliana, como que esse relacionamento dele com o filho, desde o seu filho mais velho? Era... Não tô ouvindo. Não, Cortou. vocês estão me ouvindo? Agora Deixa eu sim. ver. Tá. Como que era o relacionamento dele com as crianças, com seu filho e com o filho de vocês? Vocês tinham pet também? Ele também era agressivo com pet? Me conta um pouquinho. Então, ele teve um cachorro agora, após a nossa separação.
E até onde eu sei, ele maltrata muito o animalzinho, tanto é que ele não queria nem ficar do lado dele, sim da funcionária, que era quem alimentava, limpava. Então, o cachorro escolheu ali como dono a funcionária, né? Tá, Mas em relação aos nossos filhos, o meu filho mais velho sempre foi muito quietão, né? Muito na dele. Então, nunca teve problema. Começou a ter problema quando eu comecei a querer sair de casa. Tanto é que eu peguei ele em uma das filmagens indo para cima do meu filho. E meu filho quietinho, sentado na mesa do computador, e ele querendo brigar. Tacou o celular do menino longe, falando, apontando o dedo na cara do meu filho. E meu filho ali, assustado. Foi exatamente no dia que eu saí de casa. Já o nosso filho pequeno, ele não tinha um pingo de paciência, sabe? Era aquela coisa ali de ficar 5 minutinhos e daqui a pouco se enfiar no mundo dele e não querer saber de filho. Mas assim, outra questão que me confundia, ele não tinha vaidade com ele. Ele gosta de coisas boas, mas ele não tinha vaidade com ele. Porém, ele fazia questão do filho tá bonito, tá arrumadinho, tá sempre bem cuidado, mas não tinha paciência. Tanto é que ele batia muito no nosso filho, sabe? Então, eu vejo hoje que na cabeça dele, o material, né, supria o amor que ele não dava para o filho, a paciência que ele não tinha com o filho. Que ele brigava, daqui a pouco pegava, ó, tá precisando de tal coisa. Sempre querendo cuidar nesse sentido, mas nunca afetivamente. Então, o nosso filho, ele bateu muito no nosso filho. Quando eu conheci ele, ele falou para mim que nunca tinha encostado a mão nos 2 filhos que ele tem do primeiro casamento, né? E o nosso filho era sempre querendo bater e eu entrando na frente, acabando sendo agredida, porque não permitia que ele batia no nosso filho. Era um bebê, era um bebê. Tinha 1 aninho, 2, então eu não deixava. Teve uma das vezes que eu estava na rua, quando eu cheguei e abri a porta de casa, o menino estava chorando desesperadamente. Aí ele pegou e veio gritando, falando que o menino tinha feito alguma coisa, acho que pegou no enfeite da estante. Aí ele bateu, eu peguei o menino na hora, saí dali revoltada, peguei o menino, coloquei ele na cama. A hora que eu levantei a roupinha dele, tinha marca de mão desde a costela até o bumbum do menino. Aí o que eu fiz ali? Eu falei, não. Tirei uma foto e mandei para ele pelo WhatsApp. Falei, ele é um bebê. Aí foi onde ele falou, ele é um capeta. Se não parar, vai tomar mais tapa. Tomara que tenha aprendido. Usa sua psicologia. Por quê? Ele sempre foi contra eu não querer bater, eu não brigar. Porque na cabeça dele, a criação tem que ter agressão, tem que ter briga. E o meu filho mais velho, ele mudou o comportamento nesse casamento. Antes ele era um menino que fazia muita piada, era muito feliz, e eu vi que ele foi ficando mais retraído, sabe? Mudou todos nós. Já o pequeno, olha, se eu não tirasse meus filhos de lá, eles iam adoecer. Hoje, graças a Deus, o pequeno, eu costumo falar que ele chegou aqui na nova cidade onde nós estamos, ele era um reflexo do pai. Ele falava apontando o dedo, ele gritava, ele brigava, tudo ele ficava muito nervoso. E eu vi que eu fui conseguindo, sabe, trazer meu filho para mim, os 2. O mais velho hoje está namorando, vai fazer 1 ano de namoro em abril. O pequenininho super alto astral, super feliz, é o dia inteiro brincando, vai para a escolinha. Então eu vejo que a nossa vida mudou, sabe? Que essa separação caiu de novo. Chovendo. Fica tranquila. Ela volta. Que essa separação foi importante não só para mim, como para os meus filhos também. Era um ambiente hostil. Juliana, essa é uma pergunta minha. Como você se sentiu como você teve a ideia, como você se sentiu quando você viu a filmagem pela primeira vez e viu o que ele estava fazendo? Eu falei com ele. Ele sabia que eu tinha as gravações, inclusive. Não era segredo para ele, não. Ele sempre soube que eu tive. Então ele acreditava que você não fosse tomar uma atitude. Sim. Sim. E ele sempre acreditou na impunidade, né? Porque ele tem outros processos e ele sempre achou que nunca daria em nada também, né? E tudo que eu fiz, eu sempre levei ao conhecimento dele, sabe?
olha, isso daqui não tá certo, isso daqui é estupro. E ele dava risada, ele falava, imagina, você é minha mulher, estupro o quê? Só que ele me machucava. Era contra a minha vontade, era no momento que eu estava dopada de remédio, era estupro. E ele achava que não, achava que eu era uma propriedade dele e que ele podia fazer o que ele quisesse a hora que ele bem entendesse. Era esse o pensamento dele. Tá. Qual foi o ponto X que te fez tomar a decisão de sair de casa? Não chegamos na denúncia ainda. De você pegar teus filhos e sair da casa para ficar longe dele. Cá. Foi o momento que ele estava em casa, que ele não estava em casa. Porque eu estava, como eu falei para você, eu revi o caso hoje e eu vi que ele era muito agressivo pelas palavras dele do WhatsApp que você postou. Era uma coisa assim muito violenta, era uma coisa assim de dar medo mesmo. Então, quando você fez isso? Então, é o que eu falo. O que está na mídia não é nem metade perto do que eu tenho. Eu imagino. É muito pior. Tá bem resumida a história, é muito pior. Eu tenho inúmeras mensagens dele me humilhando como mulher, me ameaçando, me falando as piores coisas. Então, causou um dano muito grande. Me causou um dano muito grande essa relação. E eu tive o start de sair após o falecimento da minha mãe. Eu já estava há mais de um ano tomando medicações, fazendo terapia. E a minha mãe é uma mulher que teve a vida muito sofrida também, sabe? E ela faleceu com Alzheimer, estava com câncer que eu não conseguia identificar. E minha mãe teve uma vida triste. Eu falei, eu não quero que esse ciclo se repita, sabe? Eu vou ser uma mulher que eu vou mudar a minha história. Eu não vou ficar sofrendo, não nasci para isso. Minha mãe teve uma vida muito triste, ela vai descansar em paz. Eu falava muito isso, minha mãe vai descansar em paz. Minha mãe não sabia do que eu passava, nada do que eu passava. Eu falei, não é agora que, né, lá de onde ela estiver, ela vai me ver sofrer. Aí eu saí de casa porque no dia que eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe, ele me xingou. Me xingou porque a enfermeira estava ligando para mim, informando que minha mãe tinha vindo a óbito e que precisava levar medicação. No momento que eu recebi a notícia, aquilo foi um choque para mim. Então eu saí pela casa, fui abraçar meu filho mais velho, que era um neto que ela amava demais. E assim que eu acalmei, eu precisei me medicar nesse dia, né? Assim que eu me acalmei, eu falei, agora tem que ser racional, porque a enfermeira não parava de ligar. E eu estava desesperada, eu não queria ouvir detalhes. Não sabia como que minha mãe tinha falecido, se tinha escorregado e caído, o que tinha acontecido. Eu não queria ouvir detalhes daquilo. Aí eu peguei, acalmei com a medicação e falei para ele, olha, agora ela precisa que leve o documento original para mandar o corpo da minha mãe para o IML, né? Eu tenho que agora agir. Infelizmente aconteceu, mas eu tenho que agir. Ele pegou a chave reserva do meu carro e começou a me xingar, dizendo que eu não iria sair dali. Aí a chave reserva não, ele pegou a chave do meu carro, mas nesse dia eu estava com uma chave reserva, que eu tinha acabado de pegar essa chave. Foi por sorte isso. Eu peguei, saí pela porta da cozinha, e fui lá no IML e logo em seguida ele veio atrás. Enfim, teve todos os trâmites lá, aí começou a chegar minha família, fingindo que nada tinha acontecido, tudo bem. No outro dia, foi o enterro da minha mãe. No enterro da minha mãe, ele também super tranquilo, só que o problema foi quando nós chegamos em casa. A funcionária falou para mim, Ju, era o meu segundo dia de medicação assim, pesada que eu tomei para aguentar ver a minha mãe dentro de um caixão. Eu nunca tinha passado por algo assim parecido de perder alguém tão próximo. Então aquilo para mim era uma situação bem difícil, bem delicada. E eu fiz uso da medicação, cheguei em casa, né, dopada da medicação. A funcionária falou para mim, Ju, vai deitar que eu ajudo com as crianças. Eu fico aqui até depois do meu horário. Eu fui descansar. Acabei acordando na madrugada. E ele estava vendo filme pornográfico e tentou ter relação comigo. Só que eu tinha dormido já muitas horas, né? Eu tinha dormido muitas horas e acordei bem, não estava dopada nesse momento.
E falei para ele, cara, acabei de enterrar minha mãe. Pelo amor de Deus, me respeita. Aí ele, eu tenho mulher para quê? Aí eu falei, não, eu não acredito que você está fazendo isso. Aí eu catei meu travesseiro e falei, olha, fica à vontade aí, tá? Eu não era obrigada a ficar ali naquele ambiente, vendo aquelas cenas. Eu falei, fica à vontade aí que eu vou dormir no quarto com as crianças. Aí no que eu passei, ele ficou me olhando. Deitei, ele já chegou chutando a porta e falando, ó, eu não tenho mulher para nada mesmo, então acabou esse casamento. Eu falei, então tá bom, acabou. Dormi, acordei no outro dia, achei que ele fosse se manifestar, falar alguma coisa, fui tentar pedir ajuda para ele, porque como eu era total dependente dele, eu falei, me ajuda com um mês de aluguel, dá uma força para eu poder sair, a gente não dá certo mesmo, né? E ele, fica aí, para quieta, sempre querendo desconversar. Até que eu tive esses pensamentos de que minha mãe lá de cima não vai me ver sofrer, eu tenho que sair desse casamento, minha mãe foi uma mulher que sofreu, eu não vou sofrer, enfim, esses pensamentos todos que eu te falei, foi onde eu falei, eu vou tomar decisão. Procurei uma amiga, que ela é síndica de um prédio próximo à casa dele, né? E essa amiga me ajudou a alugar um apartamento na confiança, no qual eu passaria um mês e iria pagar depois. Falei, perfeito, nesse período eu vou correr atrás de trabalho. Só que aí meu filho pequeno, ele tinha muita asma, bronquite, ele ficou bem doente e eu tinha acabado de perder minha mãe. Isso, meu ex-marido começou a ligar para minha família, porque eu já não estava mais atendendo ele. Eu falei, a gente vai resolver tudo na justiça agora, né? Eu quero a separação. Aí Você ainda não tinha feito a denúncia. não tinha feito a denúncia, não. A denúncia eu fiz no meio do ano É só uma passado. pergunta para encaixar no que você está falando aí, só para encaixar. Ele foi violento com você? Eu tô lembrando da minha situação. Ele foi violento com você na frente de amigos e familiares, da sua mãe, ou isso aí era só entre quatro paredes? Grande parte das vezes ele tentava falar para as pessoas, ó, a Juliana é louca. A Juliana é louca, a Juliana é um problema. Só que todo mundo, a fama dele de problemático já é muito antiga, sabe? Então todo mundo via aquilo e deixava para lá. Só que teve vezes dele perder o controle, sabe? E gritar comigo na frente de pessoas, funcionários da empresa. Quando eu ganhei meu filho, meus braços estavam todos pretos, porque eu não tinha mais onde furar. Minhas veias estouraram tudo. E ele me fez ir trabalhar. No dia que ele me tirou do hospital, ele me fez ir pagar o vale dos funcionários e não me deixou ir para casa. E nesse dia eu estava lá fazendo o pagamento dos funcionários, chorando, né? Que eu fiquei 14 dias internada, onde eu quase morri, chorando. Só queria ir descansar, tomar um banho, tirar aquela roupa de hospital. E ele gritando comigo, os funcionários me olhando com pena, sabe? Os funcionários até falando, Juliana, podia ter feito depois. E ele lá, gritando comigo. Então, assim, para ele era normal. Ele achava que ele era um cara autêntico, sabe? A monstruosidade dele, para ele, era autenticidade. Eu sou isso aqui, era o que ele falava. Tá. Na mídia, fala sobre a participação dele em algumas coisas, né? Você sabia dessa vida dupla dele? Você veio a saber depois dessas coisas que ele participava, a qual você está temendo pela tua vida, enfim, você sabia disso tudo ou você descobriu depois? Como que foi isso? Ele me contou no dia que nós nos conhecemos. A gente conversou durante horas, foi num churrasco, né, de amigos em comum, e ele me contou. Só que a história que ele me contou é de que ele também tinha sido uma vítima. O que ele me falou? Foi uma tentativa de homicídio contra 6 pessoas, no qual ele disse que o amigo atirou de dentro do carro dele. Porque o pai dele era um grande empresário na cidade, sabe? Uhum. E ele sempre falou, nunca fui bandido, nunca fiz coisa errada. Só para mim, pelo que ele me explicou, era um cara que só estava no dia errado, na hora errada e acompanhado da pessoa errada. Foi o que ele me passou. Entendeu? Que ele também era uma vítima, que o amigo atirou de dentro do carro dele. Aí eu até falei para ele, ele disse que esse processo estava correndo. Eu falei para ele, fica tranquilo,
Tem as provas. Se tem as provas de que você não fez nada, nunca dará em nada. Falei para ele. Meu irmão foi assassinado, que apartou uma briga. Os criminosos nunca foram presos. Eu falei, você nem sequer morreu alguém, então fica tranquilo, não vai acontecer nada. E ele me contou isso, né? E ele também me contou assim muito superficialmente Foi genérico com você, né? foi sobre os Não. problemas que ele tinha com a ex-mulher também. Também me contou. De problemas no qual ela era um problema e ele também era uma vítima, sabe? Que ela internou ele em clínica psiquiátrica, enfim, diversas coisas que depois eu vi e entendi que essa mulher sofreu foi muito. Ela sofreu foi muito na mão dele. Mas assim, até então ele passava para mim toda a história de que ele era um coitadinho e as pessoas eram ruins. Tanto é que no final, já, quando eu já estava me curando, já estava ficando bem, tinha uma frase que eu falava muito para ele, que era, Ricardo, o mundo é ruim e você é bom. Era só o que eu falava para ele, porque ele sempre tentava inverter a situação. Sempre. E ele batia no peito falando, eu não sou um cara mentiroso, eu não minto, eu sou isso aí, gosta de mim, eu sou assim, mas eu falo a verdade. Oi? Pago minhas contas, sou uma pessoa digna, honesta. Então, nesse começo eu fui Juliana, enganada. uma pergunta interessante. Quando a gente vive muito tempo com uma pessoa, a gente passa a conhecer até gestos das pessoas, isso pessoas apaixonadas ou não. Então, você às vezes conhece tão bem aquela pessoa que às vezes uma palavra dela você sabe se ela está mentindo ou falando a verdade. Era assim com você também? Você sabia quando ele estava mentindo ou não? Ou não? Ou ele era realmente um bom. Eu já vi ele mentir, já. Ele sempre colocava a culpa nas pessoas. E eu fui pegando nojo daquela situação, porque do mesmo jeito que ele fazia, inventando, ele fazia comigo. Ele sempre culpou todo mundo. Então aquilo eu passei a ver que era uma prática normal dele, comum, sabe? Algo comum. Ele mentia constantemente, sempre falando que ele era verdadeiro, que ele não mentia. Se tinha uma coisa que ele não era na vida, era mentiroso. Mas eu cheguei a falar para ele, você é um mentiroso compulsivo. Eu imagino mesmo. Juliana, vamos falar sobre porque as pessoas podem pensar que eu errei. Você tirou um Z do seu nome, né? Que a gente estava comentando, que eu coloquei 2. Você falou, não, mas eu troquei. Então, já estou explicando já para a galera aqui que você realmente tirou um Z do riso, é isso? As pessoas não têm conseguido me encontrar em algumas redes por causa dessa alteração que eu fiz no nome. Mas o meu arroba no Instagram ficou com 2 Es, Juliana Riso, normal. A pronúncia não muda, mas foi uma alteração que eu fiz através de um mapa numerológico que eu fiz recentemente. Muita coisa bateu. Eu falei, vamos seguir, né? Acrescentou um acento no I, do Juliana, e tirei o Z. Eu tinha percebido esse acento. Eu tinha percebido esse acento, mas achei que você tinha errado na hora de digitar, aquela hora que a gente estava conversando. Juliana, vamos então à denúncia. Sim. Como foi a denúncia e o comportamento dele perante a denúncia? Sim. Me separei dele e fiquei 8 meses sem nenhum contato com ele. Consegui sair de casa. Né? Primeiro, eu tentei ficar na minha cidade, na Praia Grande, só que ele causou um acidente. Ele estava para a rua falando que ia me matar quando eu aluguei esse apartamento. Chegou a bater o carro num poste, entre um poste e uma clínica. E foi onde eu vi que eu não iria conseguir ficar na minha cidade. Internei ele, que ele estava muito transtornado, internei ele. E logo 2 meses depois ele saiu dessa internação. Eu tinha perdido o apartamento que eu estava, porque a proprietária pediu, que ele quebrou o portão do prédio e quebrou o interfone. Né? E isso tudo foi reparado, mas, enfim, né? A mulher já não gostou do que aconteceu, entendo super ela. E acabei fazendo a devolução desse imóvel. Voltei para casa dele enquanto ele estava internado, ele saiu da internação
gente dormindo em quartos separados, tentando, sabe, conversar, mas sem condição nenhuma. Foi onde eu falei, eu vou dar um jeito na minha vida e vou sair daqui. Aí teve um dia, exatamente 3 meses depois do falecimento da minha mãe, dia 11 de novembro, ele veio querer brigar. Aí foi onde eu saí de casa com a roupa do corpo, peguei meus filhos, saí com a roupa do corpo e nunca mais voltei. Aí eu liguei um dia para minha cunhada, né? No que ela me atendeu, ela falou assim para mim: Ju, tava falando de você hoje pro seu irmão. Eu falei: sério? Ela é. Eu falei: o que você tava falando? Falei brincando, eu nem tinha contado o que estava acontecendo. Ela: sonhei que eu tava dando banho no meu pequenininho, né? No seu filho. E a sua mãe chegava na porta do banheiro e falava assim: cuida deles para mim. Na hora aquilo me emocionou, sabe? Eu fiquei arrepiada, eu falei: nossa, Rê, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Brinquei com ela. Ela falou: por quê? Eu falei: eu me separei e eu não quero mais ficar na cidade. Aí ela falou: ah, vem morar pra cá, que é muito bom, né, o interior. Aí eu falei: eu vou. Aí ela falou: olha os imóveis pela internet e eu e seu irmão, nós vamos fazer a visita e ver se é bom ou não para vocês. Aí foi o que eu fiz. Minha cunhada, que é uma pessoa maravilhosa, amo ela de paixão, me ajudou junto com meu irmão. Acabei fazendo a locação. Né? Nesse período eu fiquei 10 dias em um hotel em Santos. Não pude ficar na Praia Grande, porque eu não queria acabar encontrando meu ex-marido. Estava determinada a sair mesmo de casa. E foi onde eu pedi ajuda para um professor. Eu sou estudante de Direito, estou no 5º semestre. E esse professor, ele me ajudou. Ele conheceu o Ricardo. Né? Nós tivemos uma reunião por conta de alguns processos do Ricardo e ele viu o jeito do Ricardo. E ele até falou para mim depois, ele falou: eu imaginei que você passasse por algumas situações porque ele parece ser um cara muito explosivo. Falei: sim, doutor, exatamente. Esse advogado me ajudou, consegui retirar todas as coisas de casa. Né? Ele fez o pedido na justiça para que eu entrasse lá no apartamento, retirasse tudo. Retirei minhas coisas e no dia seguinte eu já estava morando no interior. Fui para o interior e foi onde eu recomecei minha vida. Fiquei 8 meses sem nenhum contato com o Ricardo. Ele viu meu endereço porque eu deixei um e-mail aberto no computador dele. E através desse e-mail chegou uma conta da Claro. Aí ele viu o endereço de onde eu estava morando. Aí eu tive Covid, né? Nós estávamos fazendo o acordo da pensão do filho, porque eu casei em regime de separação de bens, total de bens, foi uma exigência dele, né? Eu acabei aceitando, sim. E também depois não podia trabalhar, é onde eu falo que teve até o abuso patrimonial, né? Que ele não me permitia conquistar nada com ele e também não me permitia trabalhar fora. Aí me separei, nós fizemos um acordo em relação à pensão do nosso filho, que foi muito inferior aos ganhos dele, mas eu falei: se é para ter paz, está tudo bem, né? E acabei aceitando. Foi onde ele começou, através do advogado, pedir para a gente começar a acertar as coisas em relação às visitas dele e do meu filho, do nosso filho. Só que eu tinha muito medo. Eu falava: olha, se eu junto naquela casa, eu acabava apartando dele, bater no meu filho, se eu não estiver lá, Deus que me livre o que ele pode fazer com meu filho. Então eu tinha muito medo disso. E fui enrolando, sabe? Deixava ele ver nosso filho por vídeo. A gente foi conversando por vídeo, até que um belo dia eu tive Covid. Fiquei muito mal, muito doente, tomando antibiótico e tinha febres assim de delirar, encharcar roupa de cama. E ele acabou vindo para cá, para o interior. Né? No que ele veio para o interior, ele falou: tô aqui na porta, eu vou te ajudar. Aí eu: não, já estava 8 meses sem ter nenhum contato próximo, né? Ele só por telefone. Aí eu falei que não. Aí ele insistiu. Aí a gente acabou conversando. Ele ficou num hotel aqui próximo e ficou me ajudando. Teve contato com o nosso filho. Eu vi que ele nunca me ajudou quando eu estava doente, quando a gente era casado. Eu falei: poxa, né, será que
ele se tornou uma pessoa melhor, eu pensei. E ele chegou a conversar comigo, né, assim, sobre nós. Ele falou, olha, esse tempo que a gente ficou separado, eu tive uma vida muito vazia, que ele tem um barco, né? E ele dava festinhas no barco, com droga, bebida, garota de programa. E ele falou que não queria mais essa vida, que antes ele brincava, ele falava que eu era uma velha. Só que assim, eu gosto da vida regrada, né? Eu gosto da vida regrada, eu gosto das coisas certinho. Eu nunca participei dessas bagunças que ele tinha antes e que ele voltou a ter quando a gente se separou. Isso para mim, família e esse estilo de vida nunca existiu. Sou contra. Aí ele falou que estava sentindo falta de alguém para cuidar dele, das coisas dele, que conheceu muita mulher só com interesse, que eu nunca pedi nada para ele, que eu sempre só ajudei ele. Eu falei, poxa, que bom, né? A gente se separou e ele talvez só assim venha dar valor. Aí eu aceitei ter um contato com ele por conta do nosso filho e passei a ir para o litoral. Numa dessas idas para o litoral, ele falou assim para mim um dia, vamos passear de barco com o nosso filho? Aí eu falei, não vou. O pequeno, ele tá com febre há 4 dias, não vou. Aí ele falou, não, vamos. Se ele ficar ruim, a gente volta, mas se ele ficar bem lá, a gente fica até anoitecer. Começando a anoitecer, a gente já volta para casa. Eu falei, tá bom, aceitei, porque o pequeno começou, a criança, né, quis. Aí eu falei, vou ter que ir. Aí no que eu fui, infelizmente, lá na nossa frente eu vi que ele começou a fazer uso de maconha, bebida. Comecei a ficar apavorada. Falei, nossa, se mostrou uma pessoa que não queria mais nada desse estilo de vida e tá aqui fazendo na nossa cara. Só que eu não falei nada, fiquei quieta, né? Curtindo nosso filho longe daquele ambiente dele. Quando começou a anoitecer, eu falei, vamos embora porque ele tá apresentando ter febre, vamos embora. Aí ele falou, mais um pouquinho. E eu vi que ele já estava alterado. Então eu comecei a ficar preocupada, porque sempre, as outras vezes que a gente saía, a gente estava sempre junto com o marinheiro. Só que como ele tinha acabado de pegar a raiz dele, que era a habilitação para o barco, só estava eu, ele e o pequenininho. Eu fiquei apavorada ali. Eu já sentia algo ruim. Aí nosso filho começou a ficar com muita febre. Eu falei, tive medo, né? Uma convulsão. A criança tá com febre, você tem que dar um banho morno, medicar e ficar de olho. Aí eu falei para ele, vamos embora, pelo amor de Deus, ele não tá bem. Aí ele pegou e começou a falar, agora que eu relaxei aqui, tava o dia inteiro relaxado, mas na cabeça dele ele tava ali, trabalhando o tempo todo, né? Agora que eu relaxei aqui, ele pegou e me sentou com um soco no peito. No que ele me sentou com um soco no peito no barco, eu falei, vai vir mais agressão, porque ele tá o mesmo covarde de sempre. Como que eu caí nessa? Eu pensei, né? Como que eu cheguei a pensar que ele pudesse ter melhorado? Ele só está se mostrando pior. Aí foi onde eu tirei meu celular, estava no meu bolso, tirei meu celular de lado e comecei a gravar. Ele falar em alto mar, vai embora, cara, vai embora. Eu não sei nem nadar, a gente estava em alto mar. Como que eu ia embora dali? Porque se eu pudesse, eu teria ido, né? E ele falou, não vai embora, você é chata, você tá o dia inteiro arrumando briga, porque eu cheguei a comentar, fuma pra lá, não fuma perto da criança, apaga isso aí, mas não tem jeito, né? Aí ele pegou e me agrediu muito, 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 muito. E eu calada. São aquelas fotos que você postou da sua perna, do seu... Ficou Aqui. realmente bem machucada, né? Ele me deu um soco aqui na lateral do rosto. E eu lembro perfeitamente dele dando um impulso assim para trás para me dar um chute de forma tão violenta que eu naquele momento eu falei, nossa, por que disso tudo? Só queria ir embora por causa do nosso filho. Aí tá. Ele foi para a Marina, consegui sair do barco com meu filho, pedi um Uber. Tinha alguns documentos, algumas coisas na casa dele, eu passei lá para buscar. Nisso eu tô lá escondida pegando as coisas, eu vejo ele entrar e foi falar com a filha e com o genro.
Aí ele falou para a filha e para o genro rindo, bati na Juliana igual um homem. Ela apanhou que nem um homem. E a filha e o genro dando risada ali com ele. Meu Deus. Aí ele pegou e falou assim, falou isso, aí o genro falou brincando, eu vou bater, falou o nome da filha, né? Vou bater nela também. Aí ele pegou e falou assim, não, só eu posso ser violento. Se você bater na minha filha, eu te mato. Aí naquele dia eu falei, esse homem, ele tem algo muito ruim dentro dele, ele nunca vai mudar. Não adianta eu querer ter contato com ele por conta do nosso filho. Nem pelo nosso filho eu tenho que ter contato com ele. Aí foi onde eu peguei minhas coisas, voltei para o interior, e no interior eu denunciei. Fiz a denúncia da agressão no barco. E contando lá o que eu vivia, mostrando as mensagens, pessoas que estão acostumadas a lidar com isso ficaram assustadas. Falaram, nossa, ele é um psicopata. Olha isso aqui. Como que uma pessoa grava um vídeo falando que vai furar a outra? Como que faz isso? Aí eu peguei e falei para a delegada, eu falei, eu sofria estupros. Eu acordava com a cama sangrando, ele me violentava brutalmente. Aí ela falou, você não denunciou? Eu falei, eu tinha muito medo nessa época, né? Eu tinha muito medo, eu não tinha nem direito de trabalhar, não sabia nem como sair de casa. Aí ela falou, você tem como provar? Eu peguei e mostrei 2 filmagens que eu ainda tinha salva. Eu falei, ó, aqui. Ela falou, Juliana, desce, vai lá embaixo agora, já registra esse boletim de ocorrência. Eu falei, mas eu sou estudante de direito, então eu não tenho conhecimento ainda amplo de tudo, né? Tô aprendendo. Aí eu achei que eu tivesse prescrevido o prazo que eu poderia denunciar, tinha noção. Ela falou, não, estupro com provas? Não, você pode fazer sim. Aí foi onde eu fiz, eles salvaram as mídias, só que teve um problema aí. Do interior, eles tiveram que mandar para a DDM da Praia Grande. E a mídia acabou extraviando. E eu sabia, falei. E ele não parava com as ameaças de morte. Não parava. Era o tempo todo me mandando mensagem de texto. E eu com a medida protetiva, cada vez que ele descumpria a medida, eu comunicava. Então, tem os boletins de ocorrência. Quando eu tomei coragem, eu falei, agora eu não me calo mais para nada. Eu não estava mais adoecida, eu não estava mais aquela mulher fraca. Eu já estava me sentindo Você sabe forte. que eu, desculpe interromper, eu ouvi uma vez uma pessoa dizer, e você sabe que ela estava certíssima. Depois que inventaram o boletim online, é a melhor coisa que existiu. Sim, Porque você tem a prova ali, né? você pode De anexar. que você está sofrendo, que você pode anexar no processo. Você foi pelo caminho assim perfeito. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Juliana, antes de você terminar, eu vou colocar aí no meio de novo. É, ele tentou de alguma forma boicotar as suas atitudes em relação contra ele? Ele Não. sabia, só que ele falava para pessoas assim, eu tenho provas contra ela. Ela fala que ela tem provas contra mim, é mentira, ela não tem nada. E eu falava para essas pessoas, inclusive pessoas que testemunharam ele ser agressivo comigo. Eu falava, aham, tá bom. O tempo todo eu guardei provas. O tempo todo eu guardei, porque eu sempre tive comigo. O dia que eu me curar, o dia que eu perder esse medo que me trava, eu não me calo mais. Aí foi o que eu fiz. Exatamente. Porque o medo me Exatamente. travou. Foi muito tempo, assim, sabe, se sentindo acuada. As crises de ansiedade que eu tinha, nossa, eu nunca tinha passado por isso. Eu não sabia o que era uma crise de ansiedade. Meu corpo formigava, meu coração acelerava. E pensamentos o tempo todo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Era horrível, era horrível. Eu não desejo a ninguém. Então, assim, durante muito tempo, um grito dele, um chute na porta dele, já era o suficiente para eu ficar ali me tremendo, sabe? E não conseguir dar um passo para fazer uma denúncia. Ontem à noite eu assisti também, porque na verdade, eu procuro assistir me inteirar bem do caso antes de chamar a pessoa.
Eu vi a senhora perguntando dos casos criminais, perguntando, não perguntando, falando no assunto de borderline. Ele chegou a passar por algum médico, um psiquiatra, alguma coisa? Ou da onde surgiu esse assunto do borderline? Não entendi. Também não vi. Borderline, não vi. Bom, eu acredito. Ele faz acompanhamento, mas assim, o que ele tem de fato, eu não sei. Não sei. Ele não rasga dinheiro. Ele tem muito apego às coisas materiais. Ele se ama demais. Então, para mim, eu não sei nem te dizer que transtorno que ele tem. Eu sei que ele faz uso de medicação, né? Mas ele sempre falou que era para hiperatividade. Mas, de fato, se ele tem algo, não sei. Não sei te dizer. Entendi. Uma pergunta, essa é a pergunta que eu me faço também. Eu escrevi um livro, eu estou esperando o momento certo para colocar esse livro nas bancas, ou seja, para soltar esse livro na mídia. O que você espera do seu futuro? Sabendo que ele é assim e tendo um filho com ele que é um vínculo. Você sabe que ele vai usar esse filho. O que você espera do seu futuro agora, nesse momento? Porque eu sei que o Olha, que você quer é recomeçar. Você quer recomeçar a sua vida e ter paz. sim. Mas o que você espera que aconteça? Olha, eu espero que ele se mantenha preso, né? Que ele cumpra com as obrigações dele com a justiça. Mas em relação ao meu filho, eu vou blindar meu filho de toda forma. Eu não me sinto segura de entregar meu filho a ele. Eu não me sinto bem, eu não sei te dizer, sabe? Mas assim, na minha cabeça, eu jamais vou permitir que ele venha ter contato com o menino. Porque ele já era muito agressivo antes de tudo. Agora, o meu medo é que depois dele cumprir com essas obrigações com a justiça, ele venha querer procurar meu filho e ele use do meu filho para se vingar de mim, entendeu? Fazer algo contra meu filho. Então, eu não tenho essa segurança. Eu tenho, inclusive, mensagens dele falando que odiava o nosso filho porque tinha meu sangue. Então, ele até falava assim, eu não quero saber de nada que tenha seu sangue. Até falou o nome do nosso filho. Eu estou evitando falar nomes aqui porque eu não quero que meus filhos tenham essa ligação, sabe? Apesar de ter, mas eu não quero essa exposição. Mas ele falava, eu não quero ele porque ele tem seu sangue, eu odeio ele também. Falava assim. Então, você acha que eu vou me sentir segura de deixar meu filho? Não vou, não vou. Então, em relação a isso, eu vou lutar com todas as forças para que meu filho não tenha esse contato mais, porque corre riscos. É o que eu ia perguntar para você em relação a esses envolvimentos que a gente está lendo nas redes sociais, enfim, todo o lugar que está passando, em vários lugares, né? Que você foi uma pessoa corajosa, você foi uma pessoa que não foi a única que fez isso, mas são poucas que fazem, sabe? Muitas batem no peito, não sei o que, não sei o que lá, mas o que elas querem mesmo é aparecer na mídia. E a gente vê que você não, você fez isso porque você quis dar um basta no que você estava vivendo. Você largou tudo, entendeu? Eu vi casos de mulheres que se separaram do marido, pessoas até de, como que eu posso dizer para vocês, Poder aquisitivo? profissão assim, da mídia, né? Nossa. Vou me separar, mas ele me largou, eu amava, não sei o quê, me largou por outra, depois voltou, depois aparece com o olho roxo por aí, porque eu sofria na mão dele, porque não sei o quê. Mas se sofria, apanhava tanto, se separou e depois quis voltar com ele, então não tem uma explicação em relação a isso, né? Então já é outra coisa aí que está nessa questão. Mas você não, você foi corajosa, você saiu com a tua roupa do corpo,
você abriu mão de tudo, mas não da tua integridade, o que é mais importante, que é o que eu sempre falo, a integridade da gente tem que vir em primeiro lugar, sempre. Você fez uma pergunta, a última pergunta aqui, que você pediu que eu fizesse, o que você diria às mulheres que passam pela mesma situação? Então, em relação a isso que você falou dessas mulheres que acabam voltando, eu nem as julgo, porque eu acho que elas precisam buscar ajuda. Depende